Parabéns aí Obrigado. pela essa brilhante atitude, né? Isso aí que é um trabalho muito importante que é para a comunidade. E quando a gente vai ir os dados aqui para fazer a coleta agora, dar segmento da água, para poder, nesse momento, utilizar esses dados para a sociedade, né? Tanto na iniciativa privada como pública, utiliza esses dados para poder ter essas informações e para criar mais emprego, né? Porque vai entrar indústrias que vai precisar, o setor agropecuário vai precisar das informações, o setor náutico vai precisar das informações, então são dados importantes para toda a sociedade. Então, a CPRM, junto com a Agência Nacional de Águas, ela vem buscando aperfeiçoar os seus profissionais que trabalham, né? E assim aperfeiçoando, os equipamentos vão chegar com mais qualidade e os dados vão ser mais fidedignos com aquilo que é esperado. Aí quando a gente está fazendo aqui, a gente está pegando a vazão, né? A gente está pegando a vazão desse rio, que é o Rio São Francisco. Aqui em Bom Jesus da Lapa, ele está com cota de 3,98 nesta manhã. E nessa manhã de 19 de abril, né, de 2019, 3,98 de cota. Então está dando aqui, já apareceu aqui a vazão de 1.240 metros cúbicos. Então está muito importante, está chegando muita água. E isso é bom, porque gera mais emprego e a pesca também vai. Os pescadores vão aproveitando do que a água vai dando e também vai aproveitando esse sol maravilhoso aqui de Bom Jesus da Lapa. Ok. A questão dos registros do Brumadinho, há uma contradição entre CPRM e a SOS Mata Atlântica. Sim. Um diz que chegou, um diz que não. Não, é justamente porque a CPRM, os dados estão sendo gerados lá pelo escritório de Belo Horizonte, que é referência, né? É tanto que se você pegar qualquer água mineral, aí, no seu rótulo vai ter lá a lâmina, o laboratório de mineração da CPRM, que faz essa pesquisa. Então, tem um know-how, a empresa tem um know-how nessa situação da lâmina d'água, das pesquisas. Então, está sendo aprofundada as pesquisas, estão sendo feitas de acordo com o nível de qualificação. Então, pode ser uma metodologia diferente que foi usada e pode ter uma informação diferenciada, mas até o momento a CPRM está dando os dados e os dados estão precisos. Ok, meu nobre. Obrigado. TV Lapa Digital, estamos aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia, Brasil. Precisamente à margem do rio São Francisco, nesse belíssimo cenário que seria aqui gravado a novela Velho Chico. Estamos aqui com o engenheiro Dr. Roberto Paiva, que é da CPRM, Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais do Governo Federal. Roberto, qual é a atividade hoje que vocês estão executando aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa, no Rio São Francisco? A gente faz um monitoramento hidrológico, é um monitoramento regular, que a gente faz em várias estações da Bahia, principalmente nos rios federais, em que a gente vê a quantidade de água que está passando, né, no momento da visita, para fazer essa relação entre a água disponível para fornecer essa informação para a sociedade, para as agências reguladoras, de regular o uso dessa água. E também a gente faz o monitoramento dos padrões físicos e químicos da água para ver a qualidade dessa água, para também divulgar isso para a sociedade, para quem depende dessas informações para fazer o seu planejamento, o uso dessa água. Roberto, a barragem de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, rompeu e aí há uma polêmica muito grande entre um laudo que foi emitido pela SOS Mata Atlântica e a CPRM. A população ribeirinha está apreensiva para saber realmente, esse laudo é verídico? O que há realmente de veracidade nesse laudo, já que a CPRM contestou esse laudo? Eu não tenho informações sobre esse laudo especificamente, porque a área de abrangência de Brumadinho é da unidade da CPRM de Belo Horizonte. A nossa área é de Salvador, então a gente sabe que está tendo esse monitoramento, estão tendo esses estudos e o pessoal da CPRM, nossos colegas da CPRM em Belo Horizonte, quem tem essas informações mais detalhadas. A gente em Salvador, a gente está à disposição, porque caso esses rejeitos cheguem aqui na nossa área de abrangência, aqui no Rio São Francisco, então a gente vai ter que fazer esse monitoramento com a regularidade mais próxima, né?
menos espaçada. A princípio, a gente não tem nenhuma informação da unidade de Belo Horizonte de que esses rejeitos chegaram para a gente poder monitorar. A gente também fica, dependendo da orientação da ANA, quem está monitorando isso junto com a CPRM sobre esses rejeitos. Então, a questão do laudo não é que a gente, na minha área de especialidade, porque a gente está na área mais operacional de monitorar. O pessoal que faz esse laudo, que faz essa pesquisa, eles estão na CPRM de Belo Horizonte. Agora, teve uma audiência pública na quinta-feira passada, aqui no Bom da Lapa, que foi com a presença do Ministério Público Federal, através da procuradora doutora Luciana Curia, que é a promotora ambiental, também o procurador federal, doutor Adnilson, e o pessoal de Gama, o Heitor, ele falou lá que realmente os rejeitos não tinham chegado. Mas nós fizemos um cálculo, da Frente Popular do Rio São Francisco, um cálculo rápido, e chegamos à conclusão de que, do dia que houve o rompimento da barragem até aquele dia, nós tínhamos aí cerca de 1.500 horas. Se o rio transcorre em 1 km por hora, logicamente os rejeitos já estariam a 1.500 km. Essa informação há alguma veracidade? Então, é porque o cálculo não é tão direto, né? Porque isso tudo depende do tipo de rejeito, do formato do rio. O rio também ele pode pegar esse rejeito e depositar em outro lugar, já ter depositado em outro lugar. Então, no rejeito que sai de um ponto do rio, não quer dizer que ele vai percorrer todo o caminho do rio. E também depende muito da quantidade do tipo de rejeito, se é argila, se é areia. Então, por exemplo, se você imaginar um pequeno córrego, e você descarregar uma caçamba de areia nesse córrego, ele não vai ter capacidade de levar toda essa areia, né, pelo tamanho dele, pela quantidade. Então, todos esses fatores, eles afetam exatamente a velocidade desse sedimento, que não é a mesma velocidade da água, né? A água, na velocidade dela, dentro do formato do rio, do tipo de rejeito, de sedimento que está sendo levado, então o sedimento ele não vai necessariamente andar na mesma velocidade da água. Então é preciso ver os laudos do pessoal da CPRM que estão fazendo lá em Belo Horizonte para ver, para exatamente mostrando esses cálculos para saber se o rejeito chegou ou não. Agora, há também uma preocupação da população em relação à qualidade da água do Rio São Francisco. Do tempo que você já vem coletando essas amostras, fazendo as análises, como é que está a questão da qualidade da água do Rio São Francisco? Necessariamente a gente não faz uma análise de qualidade nesse sentido de qualidade para consumo. A gente faz uma análise da qualidade das propriedades físicas dessa água. Então, a quantidade de sedimentos, o pH, a condutividade elétrica, temperatura, que são vários fatores que podem influenciar caso tenha um contaminante biológico, né, ou outro tipo de problema em que essas propriedades elas podem influenciar na qualidade. Então, se é um rio que tem deposição de esgoto, então com uma água que tem uma turbidez, um pH específico, né, que a gente encontrou, com deposição de esgoto, isso vai favorecer a depuração ou não desse esgoto. Então o nosso trabalho é mostrar as propriedades físicas da água para quem trabalha com isso, as empresas de saneamento, né, as agências reguladoras, eles possam, a partir dessa informação, usar para os cálculos deles dessa questão de depuração e de qualidade dessa água para o consumo. A gente não faz uma análise da qualidade da água para o consumo, a gente faz uma análise da qualidade física dessa água. Porque há uma apreensão muito grande sobre a população ribeirinha, inclusive Bom da Lapa, é uma cidade que tem a maior quantidade de ilhas e a maior ilha fica na ilha da Canabrava. E aquela população, ela consome essa água do Rio São Francisco, direta, bruta do rio. Então, você acha que há uma preocupação da ANA de alertar essa população para não consumir essa água? Então, o nosso trabalho é com a CPRM. A gente presta um serviço para a ANA, mas aí em relação à ANA, a ANA é uma agência reguladora, então ela que pode fazer sobre essa questão da regulação. A gente faz o monitoramento e passa essa informação para que a ANA tome as decisões, mas a gente não participa dessas decisões. Essa questão do uso da água, a questão é que
a natureza ela tem uma autodepuração, né? Então esses rejeitos, todos os animais, a gente produzem rejeitos que a natureza ela recicla esses rejeitos de alguma forma. Então o rio ele tem um tempo de depuração. A questão é que com a concentração urbana, então a gente tem uma quantidade muito grande de esgoto e também os nossos esgotos hoje em dia tem detergente, tem outros produtos que não são naturais, que podem gerar problemas mais graves em relação a isso. Então essa questão da depuração é todo uma análise que tem que ser feita com a quantidade de esgoto que é lançada, a situação em que o rio está nessa questão da quantidade de água que está passando no momento, a velocidade que essa água está passando, as propriedades físicas dessa água. Então tem que fazer toda uma análise. Mas a princípio é a obrigação das autoridades e dos cidadãos como um todo, de evitar jogar esse esgoto na água, né? Esse esgoto precisa ser tratado porque hoje em dia nós temos uma quantidade de produtos que a gente usa na nossa higiene pessoal e em outras coisas que podem ser contaminantes além do esgoto em si, né? Porque inclusive aqui na cidade de Bom da Lapa nós temos aí o SAI, que é o Serviço Autônomo de Água de Esgoto, que é uma autarquia da prefeitura, do município. E infelizmente o próprio município é quem está degradando o rio. Lançando esgoto in natura diretamente no rio e está atingindo inclusive toda essa população ribeirinha aqui da cidade de Bom da Lapa e também dos outros municípios abaixo do Rio São Francisco. Então, o nosso trabalho na CPRM é tirar uma fotografia da situação desse rio, mas esse trabalho de saneamento, né, de cuidado da qualidade dessa água, são órgãos específicos como os órgãos de saneamento estaduais, né, que a população precisa cobrar esses órgãos de como está sendo feito o saneamento desses rejeitos. O nosso trabalho é tirar uma foto de como está esse rio fisicamente e a partir disso as empresas, as entidades, tanto municipais quanto estaduais, que trabalham com essa questão de saneamento, elas podem usar essas informações para fazerem o trabalho dela e, a partir das informações, aprimorarem o seu trabalho. Mas as empresas de saneamento é que têm que dar resposta em relação a isso. Ok, Roberto, muito obrigado pela entrevista. Pois não.